Olá, pessoal. Você se considera uma raposa ou um porco-espinho? A pergunta é meio inusitada, mas essa metáfora e essa referência a esses animais está na obra de alguns dos pensadores mais importantes do século XX, na filosofia do direito e na filosofia política, na crítica literária. Vocês vão encontrar essa questão de forma mais recente em Ronald Dworkin, no seu último livro, um livro extenso chamado Justice for Hedgehogs. Então, é justiça para ouriços. Se traduz como porco-espinho, mas a tradução não está muito, essa tradução, porco-espinho, não está muito correta. No Brasil, o livro foi traduzido como A Raposa e o Porco-espinho, Justiça e Valor. Mas hedgehog, em inglês, corresponde a um outro animal que não o porco-espinho. Corresponde a um animal que não é muito frequente na nossa fauna brasileira, que é o ouriço. Não o ouriço do mar, né? Mas um pequeno roedor de hábitos noturnos, pequenininho, que tem também alguns espinhos na sua pelagem. Então, se fala em porco-espinho, mas os biólogos diferenciam ouriço e porco-espinho. Então, o Dworkin, quando fala em hedgehog, está falando no ouriço, nesse outro animal. Mas é parecido com o porco-espinho e houve essa tradução no Brasil para facilitar: a raposa e o porco-espinho, justiça e valor, né? E eu venho falar disso porque uma colega recentemente, uma colega muito culta, muito brilhante, eu vou marcá-la aqui na legenda, ela num discurso que fez no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ela fez menção a essa metáfora de Dworkin, envolvendo a raposa e o porco-espinho, a raposa e o ouriço. Mas essa metáfora e a comparação entre esses dois animais vem de muito longe. Tenho esse livro aqui de Isaiah Berlin, que é um pensador político, um filósofo da política do século XX, um liberal e um crítico literário também, um homem de um conhecimento muito vasto. E o Isaiah Berlin escreveu esse livro, The Hedgehog and the Fox, o ouriço e a raposa, né? Então é claro que Dworkin, quando vai falar em Justice for Hedgehogs, ele está dialogando aqui no título e na abordagem desse problema com Isaiah Berlin, que tem uma visão diferente da dele. Então Isaiah Berlin começa o seu livro, aí sim, remetendo à Grécia Antiga, a um escritor, salvo engano em português, chamado Arquíloco. Arquíloco em português. E o que é que o Arquíloco disse em algum momento? Num fragmento isolado: a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma grande coisa. Então, é só isso a passagem de Arquíloco. E é a partir disso que Isaiah Berlin desenvolve uma ideia interessante, que vai ser aproveitada por Dworkin.
Isaiah Berlin vai dizer quanto à interpretação do fragmento de Arquíloco, que seria uma coisa mais simples, que ele quis dizer assim: a raposa sabe menos coisas, muitas coisas, a raposa sabe muitas coisas, e o ouriço, ou o porco-espinho, como vocês queiram, sabe uma grande coisa. Arquíloco teria querido dizer que a raposa tem muitas manhas, muitos truques, muitos ardis para, na sua maneira de se comportar e de se defender. Ela é esperta, né? Enquanto o ouriço, o porco-espinho, tem uma forma de defesa única, que são os espinhos no seu corpo. É uma única maneira de se defender, mas é eficaz. Por isso que ele sabe uma grande coisa, uma coisa importante. Segundo Isaiah Berlin, Arquíloco quis falar isso, uma coisa mais prática sobre esses animais. Mas aí Isaiah Berlin faz daí uma metáfora, né, uma alegoria muito maior, que transborda para a filosofia e para a literatura. Ele diz que as pessoas, que os autores, os filósofos, os escritores e até nós próprios, nós nos dividimos entre raposas e ouriços. A raposa seria aquele autor que tem uma visão plural das coisas, uma visão variada, um interesse também variado por diversos temas. Enquanto o ouriço, ele seria aquele filósofo, aquele autor que tem uma visão única do mundo. E essa visão única, ela se espalha em todos os temas que são tratados por um autor, por esse autor, por exemplo, né? Então seria o ouriço, alguém que tem uma visão mais unificada, ou única do mundo, e essa visão unificada, ela aparece na sua abordagem dos diversos temas, das diversas coisas, das diversas situações. Enquanto a raposa seria aquele filósofo, aquele autor que tem uma visão diversificada, plural do mundo, em alguns pontos até contraditória, mas que não está preocupado em dar uma unidade a essa compreensão do mundo. Então, a partir disso, ele diz que todos nós poderíamos ser classificados como raposas ou ouriços. É interessante aqui, logo no início do livro, ele diz... ele fala de alguns filósofos e escritores e já os classifica. Então ele diz, por exemplo, que Dante Alighieri pertence à primeira categoria, ou seja, é um ouriço, Dante Alighieri. Shakespeare é uma raposa. Platão, Lucrécio, Pascal, Hegel, Dostoiévski, Nietzsche, Ibsen e Proust são hedgehogs, são ouriços. Heródoto, Aristóteles, Montaigne, Erasmo de Roterdã, Molière, Goethe, Pushkin, Balzac e James Joyce são foxes, são raposas, né?
Vocês vejam que não significa que o ouriço vai ser sempre um autor conservador ou religioso, né? Porque a gente poderia ter essa impressão de que o ouriço seria, para Isaiah Berlin, esse autor mais conservador, que tem uma visão religiosa ou idealista do mundo, e as raposas seriam os contestadores. Mas não é exatamente isso, porque nós vamos encontrar aqui para Berlin Platão como ouriço, né? Mas também Lucrécio, que tinha uma visão materialista totalmente diferente da de Platão, mas que talvez aqui, segundo Berlin, era também uma visão monolítica, uma visão mais limitada, né, das coisas. E aí eu já vou afirmando que Berlin simpatiza mais com as raposas, embora expresse grande admiração pelos ouriços. Ele explica isso também. Mas então veja, Pascal, sim, religioso, mas Hegel já não tem uma influência religiosa tão grande, mas tem um sistema unificado de pensamento. Seria um ouriço. Dostoiévski, que volta sempre aos temas, a alguns temas, né, caros a ele, da religião, enfim, e outros, né? Mas o próprio Nietzsche, ele classifica como um ouriço também, que é um autor contestador, digamos, revolucionário no seu pensamento, mas talvez também, de alguma forma, um sistema, um pensamento que tem uma unidade, e essa unidade se espraia por tudo que ele escreve, né? As raposas são autores realmente que lidam mais com a diversidade e resistem à tentativa de construir sistemas. E eu citaria aqui, dos exemplos dele, Montaigne, que de fato faz isso, até a sua forma de escrever, né? Montaigne não tem um livro, uma monografia sobre um tema como Descartes, né? Como outros. Mas ele escreve, digamos, de forma já fragmentada, os seus ensaios, inúmeros ensaios sobre temas os mais diversos possíveis, e é um tanto difícil você encontrar algo que unifique tudo isso. Então ele seria uma raposa. E o livro de Berlin se dedica a um questionamento: se Tolstói, escritor russo, seria um ouriço ou uma raposa? E ele se dedica a isso no seu livro. É um livro sobre a literatura russa e sobre a obra de Tolstói. E Berlin tem uma tese sobre Tolstói. Ele diz que é difícil afirmar o que é que ele seria, mas a partir daí ele constrói uma tese sobre o autor russo Tolstói, autor de Ana Karenina, de Guerra e Paz. E vamos agora, o vídeo já ficou maior do que eu gostaria, vamos a Dworkin. Então esse livro de Isaiah Berlin é escrito nos anos 50, né? Procurando aqui, 51, segunda edição em 53. E o livro de Dworkin é um livro bem mais recente, dos anos 2000, muito possivelmente. A tradução brasileira é de 2014. Então, eu vou tentar resumir. Dworkin é um autor, né, na filosofia do direito, da teoria do direito, que tem alguns adversários constantes. Então,
e ele vai se colocar como um ouriço, e de fato nisso ele é um ouriço, porque os seus temas também se repetem com profundidade, mas ele tem preocupações que o acompanham nos diversos livros. Então eu citaria como adversários de Dworkin o positivismo jurídico, no campo da filosofia do direito, o pragmatismo jurídico também, e no campo da filosofia moral, o ceticismo ou relativismo moral, que é aquela teoria segundo a qual não existem verdades morais, ou a um certo nível da discussão, de abstração, não existiriam verdades morais sobre temas como o aborto, como a eutanásia. O ceticismo é uma corrente filosófica de tradição muito antiga, desde a antiguidade, tem diversos matizes, é complexa e eu não conseguiria descer a detalhes aqui com o objetivo que eu estabeleci para esse vídeo. Mas basicamente o ceticismo moral, ele afirma que não existem verdades morais objetivas no mundo. E as condutas morais, elas são estabelecidas pelos homens de forma convencional. Os juízos de valor dependem também da subjetividade de cada um, do que cada um, da atitude de cada um diante das situações da vida, da visão de cada um diante dos dilemas morais. E Dworkin combate o ceticismo. Ele traz a moral para dentro do direito através dos princípios morais e políticos que ele diz que integram o direito na sua tese mais importante do direito como integridade, no sentido de que esses princípios de moralidade política, eles também fazem parte do direito, e não só as leis, e não só os precedentes judiciais. E dentro da moral que ele traz para o direito, Dworkin acredita na chamada única resposta correta, que existem respostas corretas para os dilemas morais, quando eles ganham uma tonalidade jurídica, ou quando eles são trazidos no âmbito da interpretação constitucional, né? Dworkin fala que para responder a problemas constitucionais, o jurista tem que revolver problemas da filosofia moral. Mas ele vai dizer que é possível chegar a uma resposta correta sobre essas coisas, sobre essas questões morais, por exemplo, sobre o aborto. E nisso ele então vai criticar, vai ser um adversário do ceticismo e do relativismo moral. Isaiah Berlin, sobre a questão moral, ele tem uma posição que não é exatamente cética, porque ele não questiona a possibilidade de nós definirmos o que é a liberdade, a igualdade. Mas ele tem uma posição que é a do pluralismo agônico, ou seja, que muitas vezes os valores morais, eles estão em antagonismo e eles se chocam, e é impossível resolver esse conflito de valores. E justamente ele vai usar esse exemplo da liberdade e da igualdade. Então, a liberdade é um valor, a igualdade é um outro valor. Muitas vezes esses valores vão se chocar, vamos dizer, na teoria política, uma concepção mais liberal, mais que prestigie mais a liberdade, outra mais social, que prestigie mais a igualdade, com alguma compressão da liberdade, por exemplo, econômica.
Para Isaiah Berlin, não há solução racional para isso. Não é uma forma de ceticismo, mas acaba levando a consequências parecidas. Eu peguei aqui o meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional, porque eu abordo aqui a teoria de Berlin também, o pluralismo agônico de Isaiah Berlin. Eu trato isso aqui nessa quarta edição. Eu trato isso na página 31 e 32. Então, o pluralismo agônico dos valores de Berlin levariam a uma incomensurabilidade dos valores. Então, Dworkin vai, na sua última obra, que é tida como resumindo, aprofundando e levando a um patamar já conclusivo de todo o seu pensamento, essa obra Justice for Hedgehogs, A Raposa e o Porco-Espinho, Justiça e Valor no Brasil, da editora Martins Fontes, Dworkin vai retomar a metáfora da raposa e do porco-espinho, da raposa e do ouriço, e vai dizer o quê? Ele vai se colocar como um ouriço, porque ele acredita na unidade do valor. Ele acredita que os valores, eles se complementam, eles se harmonizam, que é possível dar uma solução racional ao conflito de valores, que é possível chegar a uma resposta correta quando nós falamos de valores. Então, o lado da resposta correta, de ser possível no reino dos valores se discutir a verdade de um valor, a resposta correta, rejeitando o ceticismo, e também a unidade dos valores, rejeitando, eu não lembro se ele menciona Berlin de forma específica nessa hora, mas rejeitando essa incomensurabilidade dos valores, esse antagonismo, esse pluralismo agônico de Isaiah Berlin, né? Então ele acredita na unidade do valor e por isso ele se diz um hedgehog, um ouriço. E Isaiah Berlin vai simpatizar mais com as raposas, no sentido de dizer que ele próprio seria mais uma raposa, um pensamento mais plural, que não pretende, não aspira a uma unidade, não aspira a ter uma resposta para todas as coisas. Então, é uma discussão grande, isso resvala, sim, para a questão da jurisdição constitucional hoje em dia, justamente a partir dessa abordagem de Dworkin. Eu tratei disso no meu livro, trouxe algumas ideias aqui em que acredito, talvez indo um pouco mais também no caminho das raposas, no caminho de Berlin. Mas o objetivo aqui do vídeo foi explicitar a metáfora, a comparação entre o ouriço e a raposa e dar um histórico. Portanto, isso vem de Arquíloco. Berlin retomou num livro que tem esse título, e depois Dworkin, eu li esse livro de Dworkin no Kindle, então não tenho aqui,
Dworkin, no seu livro Justice for Hedgehogs, dá continuidade a essa discussão. Então, é isso, e cumprimento mais uma vez a colega e amiga Luíse Filgueiras, que de forma muito elegante, muito culta e muito interessante, introduziu essa questão no seu discurso de posse.